Amém. Amém. Antes da gente começar a leitura, eu pesquisei no Google quem foi Lucas na Bíblia. Uma coisa que é legal, acho, da gente sempre ver, é quem é a pessoa que escreveu e o porquê que ela escreveu, né? E para quem, porque aí a gente consegue pegar melhor o contexto histórico e a partir daí discernir melhor o que a pessoa quis dizer e tudo mais, né? Isso é uma grande desculpa de quem não acredita na Bíblia, de que as pessoas são parciais que escreveram. Elas são parciais mesmo, elas estão dentro de um contexto cultural e isso faz parte, né? E aí, pô, poderia ser um de nós, né, escrevendo a Bíblia, se a gente tivesse tido toda essa dedicação e vivido nessa época. Então, eu acho bom para dar uma contextualizada de quem foi e o porquê. Aí tem essa primeira pergunta aqui, ó. Quem foi o Posso Lucas? falar? Claro, Posso amor, falar por rapidinho? favor, sempre. Então, eu tenho um comentário bíblico e aí ele tem um resuminho aqui, se você quiser. Ou já que você sabe quem foi Lucas? Lucas, mais conhecido como, a gente conhece como um apóstolo, né, que Jesus veio, escolheu ele, mas não assim, a profundidade dele. Nunca me interessei em pesquisar realmente isso, né? É interessante isso que ele falou, porque a gente É está da tão hora. acostumado a ler e nem É, pesquisa, né? muito Entender. interessante. O Lucas Pode aqui ler, amor. então, aqui no comentário, ele era um médico e ele era muito chegado de Paulo. É verdade. É o Ele era muito chegado Pax. de Paulo. E ele não foi a primeira pessoa que começou a fazer o relato da vida de Jesus. É. Tinham vários e vários. Mas como também ele era um historiador muito meticuloso e também guiado pelo Espírito Santo, né? Então e chegado muito próximo a Paulo, então a biografia dele é bem relevante, né? E aí a mensagem aqui no comentário diz que a mensagem central do livro de Lucas são as boas novas. Ele traz especificamente as boas novas de uma maneira muito viva, muito forte para todo mundo, para gentil, né, que era a galera que não era judeu, né, pobre, rico, velho, para todo mundo. E ele escreveu ele era historiador, já falei. O foco dele, se eu não me engano, era quem não era judeu. Tanto que ele escreve em grego, em vez de escrever lá na língua deles, que era o hebraico. E ele tenta ser bem cientista na forma de fazer. Bem, tipo, vai atrás das testemunhas, desde a origem de Jesus, quando ele nasceu e tal. Ele é médico e ele não é apóstolo, na verdade, ele é discípulo. Discípulo, Discípula. mas discípulo dos apóstolos. Não tem certeza se ele andou com Jesus ou não, mas a maior chance é de que ele não andou com Jesus. Pode ser que ele tivesse naquela grande comissão. Agora, com certeza ele andou com os apóstolos, que ele já se inclui no livro de Atos. Mas no livro de Lucas ele não aparece. Você vai ler, Pode amor? continuar. Quer que eu Não, leia aqui, pode ó? continuar. Ó, Pode tem continuar. aqui, ó. O Google explica de uma forma legal. Lucas é um sírio de Antioquia, sírio pela raça e médico de profissão. Ele se tornou discípulo dos apóstolos e mais tarde seguiu Paulo até que o Paulo fosse morto, né? Até o seu martírio. Tendo servido o Senhor com perseverança, ele foi sempre solteiro e sem filhos. Cheio da graça do Espírito Santo, morreu com 84 anos de idade. Por que Lucas escreveu o Evangelho? Para quem e por que esse livro foi escrito? Lucas pretendia que seu Evangelho fosse lido principalmente por um público gentil, ou seja, quem não é judeu, né? Ele apresentou Jesus Cristo como Salvador tanto dos judeus como dos gentios. Quando ele se converteu, Lucas Evangelista viveu no século I da era cristã. De pagão, converteu-se a cristão através do apóstolo Paulo. Escreveu depois Ele escreveu, né, o Evangelho de Lucas depois do de Mateus e de Marcos. Ele é o terceiro evangelho de Jesus Cristo. Exerceu a profissão de médico, conforme se lê no Novo Testamento da Bíblia Sagrada em Colossenses capítulo 4, versículo 14. O que o livro nos ensina, o Evangelho de Lucas narra a história do nascimento milagroso de Jesus, bem como seu ministério de curas e suas parábolas, sua paixão, ressurreição e ascensão. E aí ele escreve para uma pessoa específica, que é o Teófilo, que é citado. Quem foi o Teófilo citado por Lucas? Teófilo seria o patrono de Lucas, a quem ele dedica o livro segundo esse cara aqui, ó, Matthew Henry.
Albert Barnes comenta sobre a hipótese de que Teófilo não seria o nome de uma pessoa, mas teria o significado literal de amigo de Deus. Então tem a possibilidade de que ele estava escrevendo para os amigos de Deus, né, como um todo, ou de que ele estava escrevendo para uma pessoa para quem ele trabalhava. Então, amor, eu acho que o mais confiável é o comentário. Tá bom? Aí as fontes são pessoas aleatórias. E no comentário diz que Teófilo era provavelmente um oficial romano É, aqui e que também. ele possivelmente era um novo convertido. É uma possibilidade. Eles estavam ensinando, e o Lucas estava ensinando a Teófilo sobre a fé. Só que a narrativa que eles acreditam mais que possivelmente é verdade, né, que era Teófilo, deixa eu ver aqui. Pode ir falando, eu vou ler aqui quando eu achar, eu te mostro. Como ele se refere lá como excelentíssimo Teófilo, né? Então provavelmente ele era um cara da corte romana, um cara top, importante. Achei. E ele patrocinava, porque antigamente escrever livro Caro, era né? coisa muito difícil. Isso. E o Teófilo patrocinou essa escrita. Era como se fosse uma arte na época, né? E aí ele patrocinou essa escrita, e quando eles patrocinavam essa escrita, normalmente quem escrevia dedicava o livro à pessoa que patrocinava. Ah, top. Entendi. Faz total mais sentido, né? E aí tem um último ponto que é qual a diferença do Evangelho de Lucas para os demais? A visão tradicionalmente o Evangelho de Mateus é entendido como o primeiro evangelho escrito. O Evangelho de Marcos foi escrito depois do de Mateus, utilizando-se de partes deste. E finalmente Lucas foi escrito baseado nos outros dois anteriores, também baseados em testemunhas oculares. E aqui tá eles, ó. Eles têm similaridades. Isso aqui é legal, ó. Eles são os sinóticos, né? Que eles têm coisas em comum. Então aqui, ó, a tradição tripla quer dizer que em Lucas, 41% do livro também está em Marcos e em Mateus. Aí em Mateus, 45% do livro também está em Lucas e em Marcos. E em Marcos, 76% do livro está em Lucas e em Mateus. Aí tem coisas que são só de Lucas, que é 35%. Coisas que são de Lucas e de Mateus, que é 23%. E aqui tem 1% que é de Marcos e de Lucas. Então, da hora, né? Que eles se conversam. Vamos começar, então? Quer ler, princesa? Dá pra ouvir também, né? Mas quer ler? Pode ser. Vamos lá. Jaque, tá ouvindo? Bem, pode falar. Tá com a Bíblia aí? Okay. Tu consegue ver a telinha? Consigo. Assim tá no tamanho bom, tá bom. Legal. Tá. Qual que é a sua versão, Dani? Isso aqui é a nova versão internacional. Dá pra mudar se quiser. A minha é NVT. NBT. Aqui, ó, Lu. Vamos lá. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Então aí aparece o Teófilo, né? Pra quem o É. Lucas tá escrevendo livros. Certo. Ô, Jaque, O, comentários tal, fica à vontade, tá? Pra falar você também, amor. A gente vai comentando aí conforme for lendo. E quando der o tempo a gente para. o anúncio do nascimento de João Batista. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então,
O anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus. Foi ele que me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo devido. Isso é Sinistro, né? interessante. Tem algumas coisas interessantes, né? Um que ele fica mudo por não ter acreditado. Então isso pode acontecer na nossa vida também de uma certa forma, né? Se a gente, conforme a gente duvida das coisas que Deus tem mostrado pra gente, a gente não ter a capacidade de dar andamento, né? De falar e propagar o evangelho até a gente ter esse entendimento. Depois lá na frente ele vai voltar a falar, né? Quando ele finalmente fala que o nome vai ser João. Outro que ele era velhinho e a mulher também, eles eram estéreis, e isso é igual à história do Abraão e a Sara. Os dois também eram velhinhos, e aí Deus opera um milagre, né, nos velhinhos para eles poderem ter filhos. E é isso, acho. Bem interessante. Interessante também, interessante que ele fala que ele veio preparar o povo, né, para a vida de Jesus. É tipo aquele total. negócio de ser precursor, né? Ele veio abrir um caminho, né? Total. Exatamente, Aqui. total, Jaque. Esse é o grande ponto. Elias, né? Ele vem com o espírito e o poder de Elias, que é Elias e Eliseu. Que é isso mesmo que você falou, Jaque. A gente viu no The Precursor e Chosen precursor. ontem, né, sobre João Batista. Então ele abre Já o viu caminho The para Chosen, Jesus. Jaque? Não, tô para ver. Diz que é muito bom, né? Muito bom. Bora ver? Bom, vamos marcar de ver mesmo. É que, assim, às vezes é uma série, né? O pessoal fala, né? Uma série que é cristã, né? É, Né? uma série. Dá pra Muito te mandar boa. o link do YouTube. Se você quiser ver. Manda assim que eu quero ver. Show. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. O anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você,
e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida com idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho, e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Vou até Uhum. grifar aqui. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Ela não pensou 2 vezes, né? Ela falou: eu sou serva do Senhor. É, E já recebeu, já. Diferente do Zacarias, né, que duvidou, né? Muitas vezes a gente duvida, né? Exato. E a fé é certeza, né? A fé não sente, a fé é certeza, né? A gente duvida, assim, mas imagina, a gente vive num tempo muito precioso que Jesus veio e rasgou o véu, né? Porque antes, Exato. eu acho que era muito difícil, cara, porque assim, hoje a gente tem a graça, assim, muitos de nós, se vivesse naquela época, talvez a gente não teria resistido, né? total. Porque era Total, bem total. sinistro. Nossa, já que a gente fala isso direto. Uhum. Será que na época a gente ia acreditar que Jesus era Jesus? A gente não ia tacar pedra? Ainda mais do jeito que ele veio, né? Quebrando um monte de paradigma. A gente tem sorte, né? De ter nascido depois, já numa sociedade cristã. Total, muita sorte. Mas é isso aí, vamos fazer igual a Maria. Igual a Maria, Aceitar acreditar e na. Era uma loucura, ela se jogou, né? se Ela não jogando. fez. Falou, pô, sou Ela serva. falou: sou serva do Senhor, eis-me aqui, né? Só vem. Só vem. É. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres, e abençoada é a criança em seu ventre, porque tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Ela terminou. Caramba, imagina que discernimento. Ou ela falou pelo espírito, nem sabia o que estava falando, ou ela teve um discernimento, né? Acho que teve discernimento espiritual, porque ela sentiu o bebê agitado, ela falou: não, mas como que ela sabia, né? Porque o Zacarias não conseguia muito bem contar pra ela, né? Porque ele tava mudo, só se ele Aí, escreveu. mas eu acho que é uma coisa que as pessoas falam. A gente, quando está no mesmo caminho, no mesmo propósito, quando você tem pessoas que parece que a gente já conhece há muito tempo, que somos apresentados no espírito. O Juscelio fala isso, entendeu? Tem Caraca. pessoas, tipo assim, que parece que Deus se separa por um tempo. Aí quando você encontra aquela pessoa, parece que você já conhece há muito tempo, porque é naquele tempo, naquele propósito, entendeu? É isso. Eu acho que Caraca, animal. Animal. é passar esse tempo. São pessoas que Deus vai botando na nossa jornada cristã, né? Animal, animal. Quando ouvi a sua saudação, o bebê em seu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Aí tem um cântico de louvor de Maria. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor. Como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoado, pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração pós geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou os orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. É verdade. O tempo inteiro. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou. Despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Quer falar alguma coisa?
Interessante esse lance de Maria ficar com Isabel 3 meses. É tipo assim, é como ela estivesse aprendendo com a mais velha, entendeu? Tava sendo discipulada É pela verdade. Maria. Nossa, Jaque, é verdade. É Isabel e Maria. Aí, às vezes, a gente fala, não posso ensinar, não posso não sei o quê. Tem gente que tem já, 20 anos de igreja. É na hora, velho, de ser realmente, você poder discipular, de poder. Jesus te chamou para isso, entendeu? Então, quantas, às vezes, para nós, mulheres, quantas vão se posicionar? Quantas vão ser realmente uma Isabel e vão ajudar uma Maria, entendeu? Porque Hum, é É muitas pessoas que verdade. chegam agora precisam, como é que se fala disso, entendeu? E a gente tem que se posicionar, porque a gente quer só ficar ali, tranquilo, né? É Recebendo, verdade. assim, mas a gente tem que ser um rio, né? É deixar fluir mesmo, entendeu? É você poder tocar mesmo, é tipo, encher a vasilha de outras pessoas, né? Que eu falei para vocês naquele dia, esse aqui é a unção daqueles caras lá, mas você vai ter que derramar essa unção sobre outras vidas, né? Porque é isso que Jesus quer, né? sim. Porque eu creio que quando Jesus veio, ele não queria que tivesse igreja A e igreja B. Tudo é um reino só, entendeu? Que a gente É, possa estar disposto realmente a ensinar, a poder aprender. E é isso. Porque o discipulado que ela fez ali é isso, é compartilhar a vida. Isso é você estar junto com a pessoa, entendeu? É você estar podendo estar ali com ela, estar orando com ela, estar sabendo como é que se fala, poder ajudar em oração. É isso, entendeu? É, Porque fica muito difícil nossa, no, só você ir no culto, sair, não sei o que e tudo. Mas é esse compartilhar que Deus, como é que se fala, quer, né? é verdade. nossa, exatamente, Perfeito. Jaque. E Perfeito. estamos juntos, né? Estamos aqui para isso. É, estamos fazendo isso na nossa porção, por É, enquanto. por enquanto. E aí, chegado o tempo do seu bebê nascer, Isabel deu à luz a um filho. Vizinhos e parentes se alegraram a tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava de 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai, mas Isabel disse: Não, seu nome é João. Acho que o pastor Rodrigo já pregou sobre isso, não pregou? Sobre o nome, que o pessoal querendo dar o nome do filho, escolheu o nome por ele. Não já falou Ele já sobre isso? conversou. Uhum. Pregar eu não sei, não lembro. Mas eu sei que ele já conversou sobre isso, sim. E Gente, cara, não quer perguntar para Deus as mínimas coisas. Eu já escutei também assim, às vezes sobe o teu guarda-roupa, tu fala assim, Jesus, com que roupa que eu vou? Tu vai comprar um carro? Qual é o carro que tu quer? É verdade. E são mínimos detalhes. Às vezes eu vou assim comer, Senhor, aonde tu quer que a gente coma? Jesus gosta dessas coisas. É que a gente está tão assim, as é, coisas do mundo levam tanta gente assim, cara, a boa gente vai assim. ideia. Mas são É, os é mínimos verdade. detalhes. É porque a gente é a noiva. Estamos fazendo um enxoval, porque Jesus vai vir como um ladrão para quem não espera. A gente que está esperando, a gente vai casar com ele, cara. A gente tem que estar fazendo enxoval e para a gente vai ser alegria. Vai ser É, um dia glorioso. Para a gente, eu creio, não vai ser um dia terrível. Porque vai ser É assim, verdade. ele vai vir como nos dias de Noé. A gente pode estar aqui, pum, acabou, entendeu? Ele veio. Então, Ai, assim, então meu Deus. a gente é a noiva. E a gente tem que estar sempre ligado nisso, que a gente está esperando o nosso noivo, entendeu? A gente vai casar com ele, entendeu? E ele ama tanto a gente, porque a gente, a vida é tão volátil, assim, é deixa levar verdade. por grandes coisas, que ele ama a gente. A gente às vezes pode chamar, desculpa a palavra, até uma noiva prostituta, porque se vende por muitas coisas, troca Jesus por muitas coisas, mas ele é fiel, ele permanece fiel a gente sempre, porque é uma coisa que ele falou, né? Que vai estar com a gente todos os dias. Isso ele prometeu, né? Tanto no dia bom quanto no dia mau, né? Isso é muito importante, sabia? Graças a Deus. A É gente tem que verdade. estar preparado com a lamparina acesa, né? Com a lampadinha É, acesa. a lampadinha. Enxoval, fazendo enxoval. É É verdade. verdade. E ter esse contato, uma intimidade é muito, muito importante. Isso transforma tudo, né? Nosso modo de falar, de vestir. Inclusive, eu sou testemunha, e depois outro dia eu conto, né, amor? Sim, total. Sobre Em isso. tudo tem tido uma grande transformação. Tem sido maravilhoso de ver e acompanhar. Muito legal. Muito, muito legal. Vamos terminar, que hoje já tá acabando o tempo. Ah, Você tem eu que dar tenho aula, que né? ir em 2 minutos. Vamos Não ver se vai a dar gente tempo de consegue terminar, finalizar? será? Onde que eu parei, Não gente? vai dar tempo, eu acho. A Não gente vai dar, né? parou Ó, aqui no você nome é parou aqui. João.
62. Vai nos 60, é. Mas tudo bem, Isabel disse... A gente continua amanhã, ou... Eu peço aqui Não, 5 pode- minutos, deixa eu falar com a Pede Denise. sim, Geralmente pode ela dá uma atrasadinha também. Tá. I will need Leitura. 5 min, ok? Finishing. Ok, vamos lá. Quer que eu leia então? Eu vou dar uma Pode aceleradinha. ler. Mas Pode Isabel ler. disse, não, seu nome é João. Então eles lhe disseram, não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria que o bebê chamasse. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu, seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Meu, deve ter sido muito louco isso. Ele tava mudo, voltou a falar e não se aguentou, ficou louvando a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor. Que coisa boa, né? Tudo já estava acontecendo. Eles sabiam das promessas, né? Então eles estavam vivendo isso. E a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio de seus santos profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à eterna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar ao caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Que beleza, né? Como deve ter sido muito doido estar naquela vizinhança e ver as promessas se cumprindo. Eles ficavam, cara, tá acontecendo mesmo? O Messias vem? O que é esse menino? Bom demais. Muito top, assim, né? muito. E eu creio que vai ser assim quando Jesus não voltar, porque na realidade quem espera Jesus voltar é a gente, né? No fundo, a terra ela espera a manifestação dos filhos de Deus, né? Entendeu? Então, assim, e a terra clama por isso, né? Então, assim, a gente tem que se posicionar mesmo, cada um na sua porção, porque eu creio que Jesus está nisso aí. Ele está preparando de novo, né? O exército dele, né? E a gente tem que estar pronto mesmo, tá buscando, tá fazendo essas coisas mesmo, entendeu? Se alinhando mesmo, porque é inegável, né? Que dias difíceis vão vir, né? Entendeu? Não tem como não negar isso, entendeu? Vai vir dias muito difíceis, mas o Brasil ainda tem existido, né? Tem países aí que é muito sinistro, né? As coisas. A gente não pode se reunir, a internet é controlada, você não pode falar nada de Jesus, então, assim, a gente vive num país ainda abençoado, né? É verdade. O pastor mesmo estava comentando que a natureza, ela clama como dores de parto, né? Aí, né? É E tipo assim, a mulher, no caso, né? Ela gera, né? Eles falam gera com prazer, mas dá à luz, né? Que você fala com dores, né? Mas a igreja não. A igreja, como é que se fala? Na hora de dar à luz, ela dá com prazer, né? E a gente está gerando, né? Gerando um filho, que vai ser, como é que se fala? A justiça, entendeu? Então a gente tem que estar junto com isso aí. E o nosso exército é aquele que é guiado no caminho da paz, porque é o que Jesus ensinou. E tem muita confusão hoje em dia acontecendo e a gente precisa ter esse discernimento. Muitos que se chamam cristãos odeiam quem não é cristão. E isso já é um absurdo em si, porque são todos criação de Deus e eles são pessoas que estão na escuridão. O que a gente precisa ser é essa luz. Refletir essa luz para iluminar o caminho dos demais e atrair eles para o caminho da paz. Um caminho sem ódio, um caminho que dá outra face. É difícil, mas é o caminho. Verdade. E é do nosso Senhor. E fazer o quê? A gente tem que seguir o caminho dos apóstolos, dos discípulos
e fazer parte dessa igreja verdadeiramente, não só da boca para fora e na prática odiar os outros. A gente pode ter misericórdia dos outros, né? E eles estão, imagina, para eles que estão na escuridão, pra gente é difícil com luz. Imagina pra quem tá na escuridão sem entender como viver a vida de uma maneira melhor, né? Essas pessoas vivem em opressão. A gente veio aqui pra refletir isso e ajudar a libertar através de Jesus Cristo e de tudo que ele ensinou pra gente. Então a gente precisa se posicionar de uma forma bem verdadeira e de né? acordo com a palavra. A gente precisa estar firmado na palavra. Senão a gente é levado, né? E você grifou aí, muito importante, para iluminar aqueles que estão na escuridão, na sombra da morte, nos guiar no caminho da paz. Isso vai aparecer bastante ainda nos próximos capítulos. Luz! Show. Deus abençoe, Gente, galera. Fiquem vocês aí pra vocês orarem. Eu vou ter que vazar.